E o homem sendo a medida de todas as coisas, você inverte o campo de pesquisa e o campo de reflexão filosófica. Você passa então a tentar compreender o homem e depois compreender as outras coisas. Porque se o homem é a medida de todas as coisas, não adianta eu tentar entender essa cadeira que você está sentado, ou o sofá, ou deitado na sua cama. Eu não tenho como entender a cama, a cadeira, o sofá, se eu não entender o homem. E por que que o homem teve necessidade de construir um ser dessa forma? Então eu vou entender o homem. O homem é a medida de todas as coisas. E entender o homem em suas diferenças. E nesse meio termo, nós temos a divisão de águas da filosofia. Vem à tona aquele que vai mudar o conceito da filosofia, que vai inspirar muitas construções filosóficas, período medieval, período contemporâneo, período moderno, o cara que vai ser criticado, não vai ser criticado, que vai causar um rebuliço na história da filosofia. Porque se os sofistas começaram a humanização da filosofia, Sócrates, terminou. Sócrates coloca o homem como objeto central de estudo. Ah, mas os sofistas já fizeram isso. Não. O sofista fez, só que com base numa questão externa. Ele passa a entender o homem a partir da necessidade. Sócrates vai entender o homem pelo próprio homem. Já dizia uma de suas máximas: conhece-te a ti mesmo. O conhece-te a ti mesmo é muito interessante, né? Que daí a gente entra no período socrático. Então olha só, terminamos o período pré-socrático e agora a gente entra no período socrático. O período socrático vai ser composto aí, né, basicamente com os desdobramentos das teorias de Sócrates. A gente vai ter Sócrates, Platão e Aristóteles. Depois a gente vai ter a filosofia helenística, que já é o período de declínio da civilização grega e influência do pensamento romano, e que a gente vai deixar para um outro momento. Então olha só, nesse momento de ruptura que nós entramos, saímos do período pré-socrático, que os últimos representantes foram os sofistas, nós entramos no período socrático com Sócrates, o filósofo que deu o nome ao movimento socrático. Sócrates, então, ele tem uma história interessantíssima. Primeiro que Sócrates, diferente da maioria, tá? Diferente da maioria do pessoal aí, certo? Ele vem das camadas mais baixas. Ele vem de uma criação mais humilde, né? O pai de Sócrates, artesão, a mãe parteira, né? Então Sócrates ele vem de uma condição menos abastada do que a maioria desses que eu citei para vocês até agora. Sócrates, ele sempre foi muito curioso, né? E sempre, como todo bom grego, viajava muito, andava para cá, andava para lá, até que ele foi numa cidade de Delfos. E como eu disse, ele ainda mantinha uma fé muito grande nos deuses. Ele inclusive era devoto de Apolo. E em Delfos tinha um templo em homenagem a Apolo. E aí Sócrates, não, vou lá fazer minhas orações, quem sabe eu consigo conversar com o oráculo, tal, com o sacerdote. Sócrates foi, entrou no templo, o sacerdote realmente recebeu, o oráculo apareceu para Sócrates. E o oráculo olha bem nos fundos dos olhos de Sócrates e diz para Sócrates: tu é o mais sábio entre os sábios, entre os homens. Sócrates, peraí, como que negócio é esse? Eu não sei ler, eu não sei escrever. Como que eu sou mais sábio entre os homens? Eu sou o mais sábio dos sábios? Como? Não, oráculo, você está meio equivocado aí. Não querendo contestar a vossa senhoria, na verdade, mas eu só sei que nada sei. O só sei que nada sei. O oráculo responde para Sócrates: é por isso. Você sabe que nada sabe, enquanto os outros nem isso sabem, pois são então duplamente ignorantes. Sócrates para e começa a entender, a digerir aquilo, certo? E ele começa a perceber a necessidade dele de se conhecer. O conhece-te a ti mesmo. E Sócrates sai em suas viagens, ele sai pela Grécia, por todo mundo conhecido, e ele começa a desenvolver formas de adquirir conhecimento. E dessas formas vai sair uma teoria que até hoje a gente, claro, com as suas renovações,
mas até hoje ela é utilizada, que é a teoria dialógica. Sócrates tem uma teoria muito interessante para trocar, construir, principalmente questionar conhecimentos. A teoria dialógica se baseia no diálogo. E isso não criou, vamos dizer assim, uma pessoa começou a ficar meio cabreiro com Sócrates, vamos dizer. Vou explicar mais ou menos como que a coisa funcionava. Sócrates chegava numa cidade, tinha lá uma pessoa que ele via que sabia sobre um assunto. Sócrates chegava, né? Chegava para aquela pessoa, a pessoa desapercebida lá, passando Sócrates, não sabe o que é Sócrates. Sócrates chegava e falava: olha, eu sei que você sabe muita coisa sobre construção. Eu não sei nada sobre construção. Você poderia me contar o que você sabe sobre construção? Claro. Essa parte a gente chama de exortação, porque a pessoa se inflava e aí ela começava a dizer tudo que ela sabia, tudo que ela conhecia e colocava as teorias e só estava ouvindo, a pessoa falando. E só quando a pessoa parava de falar, Sócrates, olha, eu falo errado aqui, já falo rasgando aqui a língua, mas a gente falou Sócrates, pronto, tá tudo certo agora. Sócrates, então soltava. Ele passava para a segunda parte da teoria dialógica, a indagação, que era dividida em duas partes, ironia e maêutica. A ironia, como o próprio nome diz, irônico. Ele fazia uma pergunta de cunho engraçado, né? Ele colocava um ar irônico, satirizava algum conhecimento, na intenção de desmontar, desconstruir aquela postura sábia, aquela postura arrogante da pessoa que achava que conhecia muita coisa. E aí a pessoa desconcertava, tentava responder a pergunta, Sócrates já fazia outra pergunta, a pessoa desconcertava, Sócrates fazia outra pergunta, e quando ele via que a pessoa não tinha ido embora aí, porque muita gente xingava o Sócrates e ia embora. O cara vai falar com você. Os que ficavam, ele passava para a maêutica. A maêutica significa parteira. É uma palavra que se dirige à parteira, em homenagem à mãe dele, que era parteira. Essa parte é que ele faz realmente a conclusão da teoria dialógica. Quando ele faz uma pergunta que faz com que a pessoa ela crie um conhecimento. E nem necessariamente ela precisa criar um novo conhecimento, mas a pessoa ela passa a duvidar daquilo que ela sabia. E isso era muito importante, porque para Sócrates nem pensava muito em chegar em verdades, em respostas. Mas para ele valia muito desconstruir as falsas verdades. Principalmente porque ele tinha uma ideia diferente dos sofistas. Os sofistas acreditavam na relatividade, Sócrates não. Sócrates acreditava na verdade absoluta, numa verdade única. Ele, inclusive, ele não concebia a ideia da verdade ser relativa. Se a verdade for relativa, então não existe verdade. Ou é verdade ou não é verdade. E aí Sócrates, através da maêutica, ele então nem queria produzir essa verdade absoluta. Mas ele principalmente desconstruía a ideia equivocada. E aí ele começava um processo de aquisição de conhecimento. Porque a pessoa conseguia chegar num ponto de ignorância, de assumir a sua ignorância. E aí, ao ponto que a pessoa assumia a sua ignorância, ela estava aberta para receber novos conhecimentos. Sócrates, então, começou a desenvolver esse método. Como vocês podem perceber, não agradou as elites intelectuais, agradou os jovens. Os jovens atenienses adoravam Sócrates, amavam Sócrates, era Sócrates, aquela coisa arada toda, e corria para Sócrates, atrás de Sócrates. Mas a intelectualidade, não. A intelectualidade via em Sócrates um perigo. Inclusive Sócrates ele foi acusado de corromper a juventude ateniense com falsas ideias. Ele foi julgado e ele foi condenado. Só que eles tinham um problema. Como matar Sócrates? Como executar Sócrates se toda a juventude ateniense era fã de Sócrates? Tinha Sócrates como ídolo. Então eles deram duas opções para Sócrates. Olha só, nós somos bonzinhos. Você pode viver no ostracismo, ou seja, vai para o exílio, vai embora daqui para longe, só que tem um porém. Antes de você ir, a gente vai cortar a sua língua. Ou você pode simplificar tudo e tomar esse copo de veneno.
Sócrates, então, ele pega e fala o quê? Bom, eu sei o que será da minha vida se eu não puder mais trocar conhecimento, se eu não puder mais dialogar. Ao contrário, eu não sei o que me espera na morte, então eu escolho o desconhecido. Tomo um copo de veneno e morre. 399 a.C. era o ano. Com esse fato surge um segundo pensador. Um pensador que foi aluno de Sócrates. Um pensador que admirava Sócrates e que acreditava nas teorias de Sócrates e tentou desenvolver essas teorias da melhor forma possível. O nome dele? Aristócles. Vulgo Platão. Platão é o apelido. Aristóteles é o nome. Platão é Platô, Plato, ele era meio de sangue, corpo de sangue, ele era meio marombado, Platão, então tinha as costas largas, o pessoal chamava, então Platão, homem de costas largas. Mas na verdade o nome de Platão era Aristóteles. Platão então pega toda a teoria de Sócrates e começa a desenvolver. Ele desenvolve duas fases de trabalho. A primeira fase, ele escreve tudo aquilo que Sócrates deixou como ensinamento. E a segunda fase, ele se dedica a trabalhar na teoria das ideias. A teoria das ideias, então, ele vai colocar um contexto científico, ele vai organizar, não científico na ideia moderna, mas lembrar que a filosofia e ciência caminharam juntas até o século XIX, né? Mas uma estrutura mais harmônica, né? Organizada. A teoria das ideias, então, é uma teoria do dualismo ontológico, onde Platão vai desenvolver a ideia da existência de dois mundos. O mundo das ideias e o mundo da matéria. O mundo das ideias é o mundo inteligível, é aquele que a gente não tem contato. E esse mundo, por consequência, é perfeito. Agora, o mundo da matéria é esse que nós vivemos. É a bagaceira. É o quê? O mundo da imperfeição. E aí, ele tenta trabalhar para explicar essa perfeição e imperfeição com a ideia e com a forma. Se eu pego qualquer coisa, olha aí, olha essa. Você deve ter uma cadeira aí perto. You talking to me? Dá uma olhadinha na sua cadeira, pro lado, pra esquerda, sei lá. You talking to me? Olha pro seu sofá. Olha pra televisão que você tá me vendo agora, ou pro computador. Televisão não, só se for Smart TV, né? Mas você tá vendo no computador, certo? Então olha pro seu computador. Você olhando pro seu computador, você vai ver uma forma. Essa forma é imperfeita. Cara, pra caramba na televisão, no meu computador, você tá falando que é imperfeito? É imperfeito, sim. Tô falando, porque Platão disse. Como Platão explica isso? Porque se eu pego uma cadeira, a ideia de cadeira é perfeita. Aonde for que eu estiver no mundo, a ideia de cadeira é perfeita. Agora, quantas formas de cadeira eu tenho? Eu posso até pegar esse lixinho que está no canto aí da sua casa e você olhar esse lixinho que está meio sujinho ali, inclusive joga o lixo fora, viu, meu filho? Oh, yeah? Ok. Mas você pega esse lixinho, se você virar ele de ponta cabeça, o que você tem? Uma cadeira. Você tem uma forma que corresponde à ideia de cadeira. Então, por isso a ideia é perfeita e a forma imperfeita. Inclusive é interessante que Platão ele não era chegado em arte. Né, teatro, dança, né, pintura, tudo isso para Platão ele olhava com certo desprezo, porque se a forma em si já é representação daquilo que está no mundo das ideias, ou seja, já é uma cópia, a arte é a cópia da cópia. Por isso que Platão tinha uma certa aversão às expressões artísticas. Só um último exemplo para você não esquecer essa diferença. E aí vem, né? Muita gente usa, inclusive você já deve ter passado por isso, que é o tal do amor platônico. Então a partir surge essa ideia de platônico, a partir dessa diferenciação do mundo da ideia e da matéria surge a ideia de platônico. O que seria algo platônico? Né? Vamos dizer, você pela primeira vez vai fazer um bolo. Você nunca fez um bolo na vida, você escolhe uma receita com todo o carinho do mundo, com todo o amor, você lê a sua receita de bolo. Enquanto você está lendo a receita do bolo na sua cabeça, o bolo já está formado. Você vai misturar a farinha, o trigo, os ovos e os outros ingredientes. Você vai lá, põe na forma, unta a forma, bate na forma para tirar a farinha. Coloca a massa do bolo. Coloca o bolo no forno, fecha o forno e marca o tempo.
Enquanto o bolo está assando, você já está com o bolo na sua cabeça. Para você, aquele bolo, quando você abrir a porta do forno, o bichinho vai sair. Até com vela, confeitado, aquela coisa linda, né? Parecendo um vestido de noiva, é tão bonito que é o bolo. Mas isso, platonicamente. Isso no mundo das suas ideias. Porque quando você abre o forno, você olha aquela bagaceira, tudo torto, meio queimado de um lado, cru do outro, você entra em contato com a matéria, com a forma que é imperfeita. E Platão, então, ele contribui com essa sistematização do pensamento socrático. E enquanto Platão faz isso, ele cria uma escola chamada academia. Inclusive, quem não sabia geometria não era admitido na academia. E a academia, ela tinha por intenção formar o homem grego, identificar as almas, porque Platão divide, né, as almas em 3 almas: a alma sábia, a alma colérica e a alma apetitiva. Depois a gente pode voltar para explicar a diferença das almas em Platão, porque eu quero chegar num dos alunos que passou pela academia, se formou na academia, e diga de passagem, você estudava dos 7 aos 50 anos para se formar na academia. Um desses que se formou foi o discípulo de Platão, Aristóteles. Aristóteles, ele ao longo de sua vida toda, ele foi discípulo de Platão. Só que ele mantinha escondido, guardado para ele, algumas divergências com a teoria socrática e com a teoria platônica, que só são reveladas após a morte de Platão. Quando Platão morre, Aristóteles, então, ele decide colocar suas ideias, que eram ideias que contradiziam as ideias platônicas. Uns vão falar que ele tinha medo de confrontar Platão, outros vão falar que ele tinha uma incrível admiração por Platão. Não é cada um, a gente não tem como chegar a uma conclusão, cada um de vocês pode ficar aí, tipo Dom Casmurro, né? Traiu. Então vocês fiquem aí com essa ideia, se Aristóteles realmente ele amava Platão e não quis confrontar o seu mestre, ou se ele teve medo de confrontar Platão e não conseguir sustentar seu argumento. Mas o interessante é que surge Aristóteles. E Aristóteles, ele vai trazer mais uma renovação para a filosofia. Sabe o que ele inaugura? O pensamento tipicamente científico. Aristóteles vai falar o seguinte, que a curiosidade do homem é infinita e que todo objeto é digno de pesquisa. Olha só, de estudo. E com isso, ele inaugura uma fase que a gente aproxima. Como eu disse, a filosofia e a ciência andaram atreladinhas, juntinhas por muito tempo. E aí, Aristóteles realmente aproxima a filosofia antiga do que viria a ser a ciência que, com o passar dos tempos, chegou à ciência moderna. Bom, Aristóteles, ele começa a trabalhar a sua nova teoria. Para isso ele tem que sair da academia, ele cria a própria escola dele, que vai se chamar Liceu. No Liceu ele flexibiliza a questão da educação. E ele busca entender, então, essa questão, né, do mundo, do homem, da formação principalmente do conhecimento. E aí Aristóteles, nesse trabalho, né, que, claro, muitas coisas trazia de Platão, mas outras ele refutava, ele trabalha a ideia de que só existe um mundo, o mundo da experiência. E tudo está nesse mundo. E a partir dessa ideia ele vai explicar esse mundo, dividindo em algumas áreas, algumas classificações de estudo. Tá? Ele vai trabalhar com a metafísica, ele vai trabalhar com a lógica, que é o silogismo, ele vai trabalhar com a ética e ele vai trabalhar com a política. E aí nós vamos ter uma estruturação realmente de um pensamento renovador dentro da filosofia. E que a gente vai continuar numa outra aula. Por enquanto a gente fica aqui. E eu vou deixar umas questõezinhas aí para vocês do EAD responder. E depois a gente debate sobre isso. Espero que vocês tenham gostado. Criaturas do meu coração. E até uma próxima vez.